Nós vamos estudar hoje o capítulo 3 dos crimes contra a assistência familiar. Né? O que é que diz, então, esse tópico aqui, esse capítulo do Código Penal? Primeiro, nós temos que prever aquilo que vem definido no artigo 229, que diz o seguinte: artigo 229 da Constituição Federal. Lá diz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, a proteção da família, a proteção dessa assistência familiar, ela é importante e ela é, logicamente, uma norma de direito constitucional. Bom, então, mais uma vez, fica aí a referência à leitura do artigo 229 da Constituição Federal. O nosso artigo de estudo é o artigo 244 do Código Penal. Então, diz aí o artigo 244 do Código Penal: deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa de uma a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra o ilide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Esse artigo é um artigo bastante interessante, por quê? Porque nós sabemos que grande parte das ações hoje judiciais, elas estão relacionadas à pensão alimentícia. Né? E nós temos a hipótese de prisão civil. Hoje, a única hipótese de prisão civil no Brasil é o fato, a incidência do não pagamento da pensão alimentícia. Então, olha só, se nós pararmos para pensar que todas as ações cíveis de execução de alimentos estão vinculadas também a uma ação penal de abandono material, e se esses devedores de alimentos fossem processados criminalmente, também por não pagar a pensão alimentícia, penso eu que nós teríamos um número menor de ações de execução de alimentos. Por quê? Porque seria uma forma de fato e coercitiva de demonstrar para o devedor de alimentos que, se ele não paga alimentos ao filho menor, incapaz, ou nos termos aqui do artigo 244, ele, por exemplo, deixa de ser réu primário. Então, percebam quanto é grave o não pagamento da pensão alimentícia. Agora, na prática, principalmente para os colegas que trabalham no fórum, vão me dizer quantas vezes já viram alguém sendo processado criminalmente por abandono material. São raras as vezes que isso acontece. São exceções à regra. Mas se fosse uma questão automática de que aquele que não paga pensão alimentícia fosse compelido a responder a uma ação criminal também por abandono material, nós teríamos, consequentemente, ali uma responsabilidade maior do devedor de alimentos. Então, eu penso também que esse é um instituto que existe, de fundamental importância, mas pouco utilizado. Então, fica aí essa ressalva bastante interessante também quanto ao artigo 244. O importante dizer, e quando vocês estudam isso em direito civil, a questão dos alimentos, nós temos aqui uma análise importante, que é o binômio chamado necessidade e possibilidade. Ou seja, o quanto o alimentante precisa para sobreviver e o quanto o alimentando precisa para viver e o alimentante pode pagar. Né? O quanto a criança necessita e o quanto o pai ou a mãe devem pagar. Uma outra questão importante é que a pessoa que paga alimentos,
ele não é obrigado a custear todas as despesas do menor, por exemplo, do filho, menor de 18 anos. Ele é obrigado a pagar metade das despesas do filho menor de idade, não todas as despesas, porque o pai ou a mãe que tem a guarda da criança continua sendo responsável pela outra metade das despesas desse filho menor. Então, o impacto aqui, a análise necessária que se faz é o termo sem justa causa. Aquele que não paga porque não pode, que justifica a impossibilidade do pagamento, ele tem aqui ele não vai se adaptar, ele não vai se adequar ao artigo 244. Por quê? Porque o artigo 244 é muito claro em dizer para nós deixar sem justa causa. Isso a gente verifica lá na ação civil. Quando é citado numa ação de execução de alimentos, ele é citado para pagar ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Então, aqui só existe a possibilidade da responsabilidade penal àquele que não tem justificativa para o não pagamento dos alimentos. Então, fica aqui essa responsabilidade penal somente sobre o não pagamento injustificado dos alimentos. Quanto ainda uma outra análise importante aqui do artigo 244 é o fato de que nós temos duas alternativas. É um crime, na verdade, que ele pode ser praticado alternativamente. Quais são elas? A primeira é deixar de prover a subsistência de cônjuge, filho ou ascendente, não lhes proporcionar os recursos necessários, é uma conduta então mista. Ou seja, pois a simples falta de provisão não significa o desamparo, uma vez que podem as pessoas ter recursos para manter o sustento. Então, ou seja, uma questão é a seguinte: eu não vou pagar e a ausência desse pagamento impossibilita a parte, em tese, que tem o direito a receber da sua subsistência digna. Agora, se o devedor de alimentos, ele de fato não tem condição de pagar, mas a outra pessoa tem condição financeira, então a ausência do pagamento também não está impossibilitando a subsistência do outro. Na esfera civil, isso pouco importa, é ter obrigação de pagar, o outro tendo dinheiro ou não. Na esfera penal é diferente. Só existirá responsabilidade penal, primeiro, se deixa de pagar sem uma causa justificável, porque na existência de uma causa justificável não há a imputabilidade penal. A segunda hipótese é deixar de prover a subsistência de pessoa credora de alimentos, faltando ao pagamento da pensão alimentícia. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma presunção de que essa pensão alimentícia que foi fixada, ela é necessária, ou seja, a pessoa dela necessita, de modo que, não havendo pagamento, essa falta de pagamento, ela restringirá a subsistência do indivíduo. Então, ou seja, é uma questão bastante importante que ela vai fazer falta. A demonstração de que ela faz falta é necessária para a configuração do crime. E nós podemos aqui elencar mais uma situação, que é deixar de socorrer parente enfermo. Então, olha só, eu não estou falando mais daquela pessoa muito próxima, ali até o 3º grau de parentesco. Aqui fala parente. E diz mais ainda. Assim, as duas primeiras condutas são alternativas, implicando num só delito. A terceira é autônoma, porque se praticada juntamente com uma ou demais anteriores, vai provocar uma dupla punição. Então, prestem atenção. No aspecto que nós falamos, deixar de prover a subsistência do cônjuge, filho ascendente, ou deixar de prover a subsistência da pessoa credora. Ali é um misto alternativo. Praticou uma, praticou duas condutas, é um crime só. Mas deixar de socorrer é um outro crime. Então, se ele praticar o não pagamento e o não socorro, são dois crimes e as penas serão somadas. Então, essa aí é uma análise ainda preliminar sobre o artigo 244 do Código Penal. Uma outra situação importante é com relação aos sujeitos desse crime. Ou seja, quando nós temos que analisar os sujeitos do crime, nós temos que compreender, na primeira e na segunda
figura. Ou seja, na primeira figura, nós temos o quê? Nós temos os sujeitos ativos, podem ser o cônjuge, os pais, os descendentes ou o devedor da pensão. Na primeira figura e na segunda, as duas juntas, na verdade, nós temos lá que pode ser o cônjuge, pais, descendentes, o devedor da pensão. Na terceira, que é lá a ausência da prestação de socorro, podem ser os ascendentes ou os descendentes. Os sujeitos passivos podem ser na ordem inversa, ou seja, cônjuge, filhos, ascendentes ou o credor de alimentos, na primeira e na segunda figura. Na terceira figura, nós temos quem? Os descendentes ou ascendentes. O Estado também sempre é vítima, pessoal. O que nós temos que compreender? Quando nós falamos na pessoa que deixa de pagar alimentos, pode ser o pai, a mãe, o avô que deixa de pagar alimentos para o filho. Quando nós temos lá o marido que deixa de pagar, por exemplo, a pensão para a esposa, quando isso definido juridicamente. Então, esse é um aspecto aí bastante importante sobre esse fato, tá bom? Bom, uma outra situação aqui é com que intenção, né, qual é o elemento subjetivo na prática da conduta. Esse é um crime que só pode ser praticado dolosamente. Por quê? Porque ela fala sem justa causa. É aquela pessoa que pode, mas não quer pagar a pensão. É aquela pessoa que pode socorrer o seu parente que necessita de ajuda, mas não socorre. Então aqui é a vontade livre e consciente de não fazer aquilo que a lei obriga que se faça, seja por uma determinação judicial ou por uma questão natural. Então, somente o dolo aqui para a responsabilização do agente, não existe forma culposa. Tanto é que na análise da jurisprudência, que eu cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que diz o dolo consubstanciado na intenção livre e consciente de abandonar materialmente a filha, menor de 18 anos, está comprovado na medida em que o acusado, mesmo ciente da obrigação de prestar alimentos, deixou injustificadamente cumprir com determinado judicialmente. Então, essa é a questão. A pessoa deixa de cumprir sem justificar por que não pode cumprir. E isso é claramente a figura do dolo, ou seja, a pessoa não faz porque não deseja assim fazer. Então, esse é um aspecto bastante importante nessa questão, né? Quando nós falamos de recurso necessário, ou seja, o quanto é necessário para que esse filho, essa esposa, esse ascendente, esse descendente necessite para subsistir. Porque quando nós pensamos em pensão alimentícia, nós sempre pensamos na pensão do filho pedindo para o pai. Mas se for uma pessoa idosa, que não tem renda suficiente para subsistir, ele pode também entrar com uma ação de alimentos contra os filhos. E os filhos são obrigados, então, a prestar-lhe esses alimentos. Então, o recurso necessário é o auxílio indispensável à sobrevivência, não incluindo, portanto, qualquer supérfluo ou luxo. Então, esse é um aspecto importante. O que o Código Penal trata, ele trata do mínimo necessário para a pessoa sobreviver. Ele não fala de luxo, ele não fala, por exemplo, de plano, ele não fala, por exemplo, de direito a pessoa manter a qualidade de vida ou padrão de vida. Ele fala a subsistência, sobreviver, né? Manter a saúde mediante alimentação, remédios e assim por diante. Ele fala do mínimo necessário à subsistência da pessoa. Naquela terceira hipótese, onde nós falamos do socorro, nós temos que lembrar que quem precisa de socorro é a pessoa que está com uma enfermidade grave. Não é qualquer coisa também que a pessoa vai entrar na justiça buscando ali o socorro de um parente. É uma necessidade grave. E enfermidade grave tem o seguinte conceito: para configurar a terceira figura típica, torna-se indispensável que o descendente, seja o filho, neto, bisneto, não importa ali, ou ascendente, pai, avô, bisavô, esteja com algum tipo de doença séria, não é qualquer tipo de doença, não mais podendo prover o seu sustento
ou mesmo a sua sobrevivência, né? Então, por exemplo, aqui esse socorro, nós não podemos imaginar que alguém queira processar o outro porque não lhe ajuda a pagar uma cirurgia estética. Não é isso, né? Logicamente que aqui nós não falamos de nada que esteja diretamente ligado a luxo ou supérfluo. Se for, por exemplo, uma cirurgia estética corretiva, né, em razão, por exemplo, de uma situação que pode ser reparada por um procedimento médico, pode ser restaurada por um procedimento médico, para lhe dar uma qualidade de vida melhor, justificadamente demonstrar que, em razão dessa cirurgia, ele pode voltar a trabalhar e manter a sua subsistência, isso deve ser analisado pela justiça. Mas aqui nós não falamos nada de questões que não estejam devidamente associadas aqui ao necessário e nitidamente em razão da subsistência da pessoa. Com relação agora ao artigo 245, lá fala entrega de filho menor à pessoa inidônea. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham, podem fazer imediatamente. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o artigo 244, já podem perguntar, liguem seus microfones, digitem aqui no nosso chat, que eu já respondo. Qualquer coisa eu vou seguindo e vocês podem me interromper a qualquer momento aí para fazer os questionamentos de vocês. O artigo 245, então, ele diz: entregar filho menor de 18 anos à pessoa cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Pena de detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º. A pena é de 1 a 4 anos de reclusão se o agente pratica o delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior. Parágrafo 2º. Incorre também na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído do perigo moral ou material, auxilia a efetivação do ato destinado de envio de menor para o exterior com o fito de obter lucro. Então percebam aqui, né, a atualidade e a necessidade do artigo 245. Alguns anos atrás, nós tivemos um grande escândalo que foram, né, na verdade, organizações criminosas constituídas aí, incluindo juízes, incluindo conselheiros tutelares, incluindo muitas autoridades na adoção de estrangeiros, na adoção de brasileiros, de crianças brasileiras por estrangeiros. E, na verdade, o que existia ali era um comércio de crianças para pessoas estrangeiras, né? Mães, pais que vendiam seus filhos por intermédio de pessoas, de autoridades brasileiras, para que essas crianças fossem adotadas por estrangeiros. Mas só para citar esse exemplo. Mas aqui nós temos então duas situações também na análise do artigo 245. A primeira é simplesmente o ato de deixar o filho, de entregar o menor de 18 anos, eu nem vou dizer aqui, né, mas o menor de 18 anos, para uma pessoa que possa expor esse menor, essa criança ou esse adolescente, a um perigo moral ou material. Então, essa seria a figura ali, simples, né, como nos termos do caput do artigo 245. E depois, nós passamos para outra figura típica, contida lá no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, que é, na verdade, ali a venda, né, de crianças com fim de adoção, por mais que elas não estejam expostas a nenhum perigo moral ou material, mas essa conduta também é reprimida e também é tipificada pelo artigo 245. Então percebam que o artigo 245 tem uma nítida distinção entre essas duas condutas. Simplesmente entregar o filho menor para outra pessoa. E aí vem uma questão que eu acho bastante interessante, que é que saiba ou deva saber. Pessoal, esse deve saber, ele não tira aqui a figura do dolo da conduta, mas ele também admite o dolo eventual. Então, continua sendo uma conduta dolosa, seja pelo dolo direto de quem saiba, ou pelo dolo eventual de quem deveria saber, ou seja, assumir o risco do resultado. Então fica aí essa questão também bastante importante, né? Uma análise que ainda nós temos que fazer aqui do artigo 245
é com relação, então, a quem são ali as vítimas deste crime. É o filho menor de 18 anos. Filho na concepção de filho biológico ou filho adotivo. Então é aí também uma questão bastante interessante. E pode gerar dúvida para algumas pessoas, quando a análise aqui desse artigo, o que seria perigo material ou perigo moral? O que se considera isso? Já que para alguns esse é um critério e é um caráter um tanto quanto subjetivo. Mas a doutrina prefere dizer o seguinte: perigo material é o que se pode verificar sensitivamente, ou seja, permitir que o menor se envolva em atividade de extremo risco, comprometedoras da sua integridade física. Já o perigo moral é, na verdade, aquele que não é detectado pelos sentidos, referindo-se a suas atividades comprometedoras na boa formação moral da pessoa humana, como, por exemplo, permitir que o menor se envolva com prostituição, atividades criminosas, drogas, vícios. Então, esse é um aspecto aí da qual a lei nos confronta. Logicamente que quando nós estamos falando de menor, nós estamos diante da lei geral. E nós não podemos esquecer que existe uma lei especial. De forma, então, a lembrar sobre isso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá no seu artigo 238 e 239 também comenta sobre esse assunto de uma forma um tanto quanto mais específica. E aí nós temos então que a lei geral derroga a lei, a lei especial derroga a lei geral. O que diz então o artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente? Diz assim: cometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa, pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Parágrafo único. Incide nas mesmas penas quem oferece ou efetiva a paga ou recompensa. Então fica aí essa questão bastante sensível, ou seja, o artigo 238, por ser especial, afasta a aplicação do artigo 245 quando a situação concreta assim exige. Então fica aí uma questão bastante importante, que é a substituição do artigo 245 do Código Penal pelo artigo 238 do ECA. Eu disse ainda sobre o artigo 239. O que significa dizer isso? Significa dizer lá no artigo 239 que, por mais abrangente e também especial, o artigo 239 também revogou tacitamente o artigo 245, parágrafo 2º do Código Penal. Né? O agente auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior, com o fito de obter lucro. E naquele, o autor auxilia ou promove a efetivação de ato destinado a enviar criança ou adolescente ao exterior, ou também a finalidade de obter lucro, ou com a inobservância das formalidades legais, que é o processo de adoção no Brasil. Logicamente que existem críticas aqui ao processo de adoção, dada a sua condição morosa, dada a sua impossibilidade de, o mais rápido possível, colocar essa criança num lar. Mas, analisando essa situação, nós temos que compreender aqui que tanto o artigo 238 quanto o artigo 239 são artigos que substituem o artigo 245 ao caso concreto. Um outro fato aqui, um outro tipo penal bastante interessante, que eu já vi muitas críticas por parte, principalmente de pais, que é o artigo 246, o abandono intelectual. Deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho com idade escolar, pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Bom, aqui nós estamos diante da obrigação que os pais têm de educar os filhos. E no Brasil não acontece como em outros países que os pais têm a possibilidade de educá-los em casa. É o que está acontecendo agora em momento pandêmico. Por quê? Porque, na verdade, agora os responsáveis pela educação dos filhos são os pais. Eu vejo muitos pais criticando, reclamando, né,
sobre assumirem essa obrigação, mediante, logicamente, uma orientação de professores por meios tecnológicos, mas agora passa a ser uma obrigação dos pais educarem os filhos. Então, olha como isso é interessante, porque fora esse momento pandêmico, os pais tinham simplesmente que mandar os filhos para a escola e obrigar os filhos a irem para a escola. Senão, os pais seriam responsabilizados criminalmente. E eu participei de um processo uma determinada vez, em que ela estava sendo processada por permitir que o filho não fosse à escola. E ela disse o seguinte lá em audiência: doutor, disse para o juiz, eu não sei mais o que eu faço. Eu bati nesse menino. Eu levo para a escola. Eu fico esperando no portão da escola ele entrar. Quando eu viro as costas, ele foge da escola. Como é que eu posso ser responsabilizada por fazer tudo aquilo que eu posso com relação à instrução do meu filho? E o juiz disse para ela: ensine-o a estudar, a gostar de estudar. Então, seja, uma das situações também que nós temos que verificar é que o abandono intelectual não é simplesmente colocar o filho dentro da escola, mas é demonstrar para o filho o valor que a educação, que o estudo e que o conhecimento tem. Né? Logicamente que ele vai se refletir na ausência desse filho da escola. E muitas vezes a justificativa de alguns pais é que o filho não estuda porque ele tem que ajudar no trabalho. Isso no passado acontecia com maior frequência, onde o trabalho manual, o trabalho braçal nas lavouras, era a prioridade dos pais, ao invés de mandar os filhos para a escola. Né? Mais um filho que nascia, na verdade, era mais uma mão de obra que as famílias tinham. Ter 15, 18, 20 filhos, num futuro, seria menos funcionários contratados para trabalhar naquela atividade rural. Em vez de contratar empregados, produzia-se empregados. E muitos filhos eram criados como empregados e não como filhos. Então, essa é uma questão também bastante interessante. A respeito disso, cita-se aqui a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz assim: suposta vítima do delito, que à época dos fatos já havia concluído a instrução primária, a tipicidade caracterizada, a absolvição necessária. Nós temos também aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que diz: o tipo penal pune o agente que, sem justa causa, deixa de promover a instrução primária de filho em idade escolar. Essa conduta pressupõe o cometimento de crime de forma dolosa, situação que não se verifica na hipótese, conjunto probatório frágil, testemunhas que não recordaram o fato, nem de suas circunstâncias. E aí, então, nós temos a aplicação do artigo 155 do Código de Processo Penal, que impede a fundamentação da condenação tão somente com base nos dados colhidos na fase pré-processual. Aplicação, então, aqui do princípio do indúbio pro réu. No caso, em comento do artigo 246, nós temos que o sujeito ativo só podem ser os pais, aqui compreendidos pais, representantes legais, aqueles que cuidam ali do menor em idade escolar. Elemento normativo do tipo, ou seja, sem justa causa. Por quê? Porque pode haver alguma justificativa razoável e plausível, alegada ali pelos pais, como o exemplo citado, que impeça o filho de ir para a escola, que ele necessite, por exemplo, de uma instrução domiciliar. Então, isso também pode acontecer e, logicamente, deverá ser analisado pelo magistrado. Uma outra questão importante é com que intenção esse crime deve ser praticado, ou seja, sempre dolosamente. Esse crime também não se pune na forma culposa. O importante entender aqui é deixar de prover a instrução sem justa causa. Talvez esse seja o núcleo de análise do artigo 246. Uma outra questão importante aqui é o conceito de instrução primária, que é referente ao primeiro grau, quando se alfabetiza uma pessoa, ensinando-lhe os conceitos básicos e fundamentais da sua formação educacional. Então, isso é um aspecto importante, ou seja, aqui também, quando nós analisamos o artigo 246,
Ele fala em instrução primária. Ele diz, deixar sem justa causa de prover a instrução primária. Ou seja, já tendo a instrução primária, não há mais que se falar no abandono intelectual. O que, para mim, particularmente falando, né, sobre a minha ótica de visão, está errado. Porque hoje a pessoa só com a instrução primária não lhe dá as oportunidades nem mesmo do mercado de trabalho mínimo. Né? Impede a pessoas de participar, por exemplo, de concursos públicos. Então, compreendo que só a atenção primária hoje é pouco para que possa ser considerado como abandono intelectual. Eu acho que essa é uma grande falha da lei, né? Que é, na verdade, um reflexo do país em que vivemos, onde a educação e os educadores são tão desprestigiados nesse aspecto. Bom, pessoal, continuando aí, o artigo 247, que diz: permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância. Inciso 1. Frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoas viciosas ou de má vida. Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza. Resida ou trabalhe em casa de prostituição. Mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comisseração pública. Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. E isso nós vemos muito também. É onde você lê um artigo desse e fala assim, bom, eu acho que ele não está valendo mais. Porque, socialmente falando, quantas vezes a gente vê pais que colocam os filhos para pedir esmola nos semáforos, né? E ali todo mundo vê, a sociedade vê. O Ministério Público, que é o guardião das crianças e dos adolescentes, ele passa por aquele semáforo, ele vê a criança pedindo esmola, mas ele não vai buscar as causas, por exemplo, dessa situação. O conselheiro tutelar passa por aquele semáforo, vê a criança pedindo esmola e vai alegar que não conhece a lei? Vai alegar que não é crime aquele que coloca o filho para pedir esmola? Não, porque ninguém pode alegar ignorância da lei. Então, ou seja, são muitas considerações aqui quando a gente lê um artigo desse, que parece que ele é um artigo que não se usa, né? Que não vale, que perdeu a eficácia. E, na verdade, isso não é uma verdade. Então, aqui na análise do artigo 247, nós temos que compreender o sentido do verbo, né? Do elemento subjetivo aqui, né? Da condição da conduta, que é permitir. Permitir é consentimento, é dar liberdade ou licença de forma expressa ou implícita. E associado a isso, nós temos frequentar, conviver, participar, residir, olhar, mendigar. Ou seja, então nós temos ali muitos verbos associados à conduta do artigo 247, das quais gera aqui a responsabilidade penal. Quanto ao sujeito ativo e passivo, o sujeito ativo pode ser o pai, a mãe ou qualquer outra pessoa que tenha poder sobre o menor, como tutor, guardião e assim por diante. Enquanto o sujeito passivo, no caso, é sempre aqui o menor de 18 anos. Uma outra questão importante que nós temos que verificar aqui é a necessidade de habitualidade. Tá? Ou seja, quando o tipo penal aqui utiliza o verbo frequentar, está indicando uma conduta habitual, reiterada, o que nos faz crer, então, que se for uma vez só, não há que se falar no tipo penal. Se for um fato isolado, não há que se falar na prática do ilícito. Para que haja aqui a responsabilidade penal, é necessário que haja a habitualidade, a conduta reiterada. Pois, do contrário, não há que se falar aqui em conduta ilícita, né? Como nós podemos dizer aqui, por exemplo, a frequência de modo que não há o delito. Ou seja, se é uma única vez, não há que se falar na prática do ilícito. Trata-se de um crime instantâneo de continuidade habitual. Então aí fica esse critério bastante interessante sobre a prática deste crime. E logicamente que é importante que nós busquemos ali
a concepção do que é, por exemplo, uma casa de jogo ou uma afamada, né? Nós temos também aqui pessoas viciosas ou de má vida. Todos esses são critérios sobre algum aspecto objetivo e de outros aspectos subjetivos. Né? Um espetáculo capaz de perverter ou ofender o pudor. Isso é complicado, porque a própria Constituição Federal garante a livre manifestação cultural. O que deve haver na manifestação cultural, logicamente, é a limitação de idade para os seus espectadores. Então fica aí também essa questão bastante importante a ser aí analisada. Não há que se questionar ou que se buscar uma compreensão maior sobre a casa de prostituição ou sobre a mendicância. Nós sabemos que a mendicância, praticada a maiores de idade, ela está lá na lei das contravenções penais, o que não aqui nos traz nenhum acréscimo, visto que nós estamos falando do menor de idade. Quanto à análise do capítulo 4, nós temos lá dos crimes contra o pátrio poder ou tutela e curatela. Logicamente que esse termo ele está desatualizado, né, com as modificações trazidas pelo novo Código Civil. Não existe pátrio poder, existe poder familiar. O que nós temos então é um Código Penal desatualizado também com relação à sua nomenclatura. Então, fica aí já essa ressalva com relação à rúbrica do título 4 dos crimes contra o pátrio poder, tutela ou curatela. O correto seria poder familiar. O artigo 248 fala do induzimento à fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes. Então nós temos lá a redação do artigo 248 que fala induzir menor de 18 anos ou interdito a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial. Confiar a outrem, sem ordem do pai, do tutor ou do curador, algum menor de 18 anos ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame, pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Bom, então fica aí, né, a necessidade da adaptação do termo, né, da terminologia atual, que é poder familiar e não pátrio poder. Uma outra análise que nós temos que fazer aqui é o fato da análise do núcleo do tipo, que é induzir. Né? Induzir significa dar a ideia, inspirar o objeto, é o menor de 18 anos ou a pessoa interditada. Só que essa indução obrigatoriamente tem que estar associada à fuga, ao ato de fugir, de escapar. Já na segunda figura típica, que cuida de confiar. Então, a primeira é induzir que o menor saia do seu estado, do local onde ele deva permanecer. E a segunda é deixar, é confiar essa criança, no caso, ou menor de 18 anos, a outra pessoa que não dê direito. Então, fica aí essa questão também bastante importante quanto a esse fato, né? Agora, importante dizer, existe ou não a necessidade da... A simples indução é um ato aí que depende, que por si só configura a prática do ilícito. Então, esse é um fato aí da qual nós temos que fazer essa consideração. Uma outra situação, então, diz aí, de acordo com essa necessidade da fuga, por exemplo, a doutrina do Del Manto, né? A doutrina majoritária, seguida ali pelo Del Manto, diz que é indispensável a fuga do menor ou do interdito para configurar o delito. Essa talvez seja a doutrina majoritária, mas talvez não seja a doutrina, a posição correta. Eles falam que tem que fugir. Se não fugir, o crime não estaria ali configurado. Uma outra doutrina minoritária que vem ganhando força e talvez prevaleça sobre a majoritária é que o crime não é condicionado com o induzimento, por exemplo, ao suicídio ou à automutilação. Não segue a mesma regra. Trata-se de um delito formal, onde o mero induzimento já configura o crime contra o poder familiar. Então, se, por exemplo, qualquer pessoa induz ou tem ali o desejo da indução, sem que haja o resultado,
o crime já estaria configurado. E o que nós temos aí, na verdade, é uma distinção da doutrina entre o fato se esse é um crime material ou se é um crime formal. Existem posicionamentos sobre os dois aspectos aí, pessoal. Uma outra conduta aqui que nós temos que considerar na análise deste grau, que é a fuga, entrega arbitrária ou sonegação de incapazes, é com relação à proteção legal. Ou seja, o que é que a lei protege? O menor de 18 anos ou interditado. E qual é o direito protegido? A proteção ao poder familiar, tutela ou curatela. Nós temos ainda aqui a análise do artigo 249 do Código Penal, que é o nosso último artigo de estudo. O artigo 249, ele vai falar o seguinte: subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem tem, sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial, pena de detenção de 2 meses a 2 anos, se o fato não constitui elemento de outro crime. Por quê? Porque normalmente essa conduta estará associada a um outro crime. O parágrafo 1º diz: o fato de ser o agente pai ou tutor do menor ou curador do interdito não o exime de pena, se destituído ou temporariamente privado do pátrio poder, tutela, curatela ou guarda. Parágrafo 2º. No caso de restituição do menor ou do interdito, se este não sofreu maus tratos ou privações, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, olha aqui como também nós temos a necessidade da compreensão deste artigo de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá no parágrafo 2º, a previsão do perdão judicial. Então, quando nós analisamos esse tipo penal, eu cito aqui para ilustrar a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas, que diz: o crime de subtração de incapaz se configura com a simples retirada do incapaz do local onde ele se encontra, da guarda de seu responsável legal, sendo irrelevante que o agente haja com a intenção de prejudicar o incapaz ou não. Um outro aspecto importante aqui também é o delito subsidiário. Somente se pune o agente pela prática da subtração de incapaz, caso não se configure com a subtração um crime mais grave. Por exemplo, a extorsão mediante sequestro. Então, aí, o crime mais grave absorve a conduta menos grave. E nós temos ainda também que analisar o artigo 237 do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 237, que tem a seguinte redação: subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem, sob sua guarda, em virtude de lei ou ordem judicial, com fim de colocação em lar substituto, pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então percebam que aqui nós temos uma pena maior lá no Estatuto da Criança e Adolescente do que no Código Penal. E aí, mais uma vez, a lei especial derroga ou revoga, dependendo do caso, a lei geral, Portanto, há um conflito aparente de normas entre a redação do artigo 249 e o artigo 237 do Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 249 do Código Penal e o artigo 237 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que nós podemos aqui concluir é que, na verdade, nós também aqui devemos aplicar, nos termos da jurisprudência e da doutrina, a lei especial sobre a lei geral, Além desse fato, aqui o parágrafo 1º do artigo 249, ele é uma norma puramente explicativa. Por quê? Porque ele vai incluir também aqui o pai e a mãe, o tutor, o curador, desde que destituídos ou privados temporariamente do poder familiar, da tutela, curatela ou guarda. Então, mesmo que aquela pessoa tivesse esse direito num determinado momento, se já não tem mais, ele vai incidir na prática do crime. Então, fica aí também essa possibilidade, pessoal. Uma outra questão
é a possibilidade do perdão judicial, conforme lá descrito no parágrafo 2º do artigo 249. Então, fica aí essa questão da possibilidade do perdão judicial. O problema é que no artigo 249 nós temos o perdão judicial. Já no artigo 248, nós não temos a possibilidade do perdão judicial. Então percebam que são condutas semelhantes, porém não é despropositada a ausência do perdão judicial no contexto do artigo 248. Ele permite o 249 e inibe a possibilidade do perdão judicial no artigo 248. Pessoal, sendo assim, nós encerramos o nosso conteúdo programático deste 5º período, tá? Os crimes contra a dignidade ou a liberdade sexual. Eu estou à disposição de vocês para perguntas e já antecipo aqui o fato de que a nossa prova está marcada, então, para a semana que vem, né, para o dia 30. E, pessoal, eu gostaria de dizer que, com relação ao tempo da prova, eu coloquei lá naquele primeiro aviso para os representantes que seria de 30 minutos, tá bom? Mas eu estou revendo essa questão do tempo, principalmente pela questão da instabilidade da internet, tá? Vocês terão lá a prova disponível para vocês na semana que vem, para vocês fazerem no horário que seria da nossa aula, mas com relação ao tempo que vocês têm para entrar no sistema, responder a prova e postá-la novamente, eu vou rever e até o início da semana eu aviso aí os representantes de turma também com relação a isso, tá? A prova será realizada 7 questões, valendo 1 ponto cada uma, da mesma forma que vocês fizeram o trabalho bimestral, valendo 3 pontos, tá bom? Só o prazo, logicamente, o tempo para a realização da prova, que será um tempo determinado. Mas todos aqueles que não conseguirem entrar para fazer a prova, tiverem problemas com a internet, fazendo prova, logicamente, disso, ou seja, olha, não consegui porque eu estava sem internet, faz prova de que estava sem internet. Então, nesse aspecto aí, nós vamos aplicar a prova novamente. Do contrário, terá que pedir a prova substitutiva. Tá? E aí, na prova substitutiva, cai todo o conteúdo do semestre. Mas outras informações eu trago para vocês aí até o final da semana por meio dos representantes. Mas é importante vocês saberem que a prova será uma outra atividade postada lá no Classroom, conforme vocês já fizeram o trabalho bimestral, tá bom? Pessoal, eu estou sempre à disposição de vocês. Qualquer dúvida, podem me mandar um WhatsApp, podem me mandar e-mail. E o mais importante, né, que vocês frequentem o AVA, a nossa sala de aula online. Eu procuro aí, pelo menos uma vez por semana, entrar lá no AVA e responder todas as perguntas que estão lá. Se ainda não respondi alguma, responderei até o final de semana, tá bom? Então, fiquem atentos aí e frequentem. Assim, nós deveríamos frequentar a sala de aula presencial, nós temos que frequentar também a sala de aula online. Pessoal, sendo esse nosso plantão de dúvidas foi gravado e será disponibilizado para os demais colegas posteriormente. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus. Se tiverem alguma pergunta, eu continuo aqui à disposição de vocês. Tudo certo. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado, doutor. Grande abraço. Um abraço. Tudo de bom.